Na aula passada, estudamos a dilatação superficial. Na dilatação superficial, predomina duas dimensões. Vocês terão que achar a área, tá bom? E para calcular a dilatação superficial, você sempre vai usar a área inicial vezes o coeficiente do corpo e pela variação de temperatura, multiplicando todos esses números aí. Revisamos o cálculo da área de figuras geométricas e o volume de sólidos geométricos. Nas figuras planas, vocês irão fazer o quê? Tirar a área. E como é que calcula a área dos paralelogramos? É só multiplicando as duas dimensões. E do círculo, não esqueça, é o πr ao quadrado. Já nos sólidos que irão aparecer nos problemas, vocês irão calcular multiplicando as três dimensões para os paralelepípedos e para os cilindros, vocês irão fazer πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. E também estudamos a dilatação volumétrica. Na dilatação volumétrica, vocês irão fazer o cálculo com três dimensões de todas as figuras. E para calcular a dilatação volumétrica, vocês vão precisar do volume inicial da figura, o coeficiente de dilatação volumétrica e a variação de temperatura, tá bom? Uma boa aula! Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Tudo bem contigo, Chico? Tudo bem, Joelson? Tudo bem, Chico. Vamos para a dica de estudo, então? Vamos embora. Então vamos lá. Um bloco de ferro tem um volume de 50 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius. Determine até qual temperatura devemos aquecê-lo a fim de que seu volume seja igual a 50,425 centímetros cúbicos. A dilatação linear é 12 vezes 10 a menos 6. O problema deu os valores aqui, vamos substituir então na fórmula de dilatação volumétrica. O volume inicial é 50 centímetros. Aqui, o coeficiente de dilatação volumétrica, ele não deu, ele deu só o linear. Chico, por isso que apareceu esse 3 aqui, né? Uhum. Quando Então, ele dá o linear, a gente multiplica por 3 para achar esse aí, que é o volumétrico. Isso mesmo. Então, apareceu 3 vezes 12 vezes 10 a menos 6. E vezes a temperatura final que precisamos, né? Joelson, Sim, Chico? por que ali está direto a temperatura final? Não tinha que estar a variação de temperatura? Muito bem. Mas como a temperatura inicial é 0 graus, então temperatura final menos 0 vai ficar a temperatura final mesmo. Multiplicando 1.800 vezes 10 a menos 6, a resposta vai ser 0,0018 vezes a temperatura final. Agora eu vou passar dividindo e a resposta final da temperatura é 236,11 graus Celsius. Acertou, Chico? Eu acho que sim. Então tá bom. Vamos fazer um exercício agora com a dilatação dos líquidos. Um frasco de vidro de 500 centímetros cúbicos de volume a 20 graus Celsius está completamente cheio com um líquido. Ao ser aquecido a 120 graus Celsius, observa-se um transbordamento de 10 centímetros cúbicos de líquido. A pergunta: determine o coeficiente de dilatação aparente do líquido. No item B, determine o coeficiente de dilatação real do líquido, supondo que o coeficiente de dilatação linear do vidro vale 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius. O que, Chico? O que aconteceu? Joelson, eu já me confundi tudo. Dilatação aparente, dilatação real, dilatação linear. Então tá, vou dar uma explicadinha bem rapidinho. A dilatação aparente é aquela que você visualiza, né? Aquela que transborda, no caso aqui, o recipiente de vidro. E a dilatação real, o que você vai ter que precisar? A dilatação do vidro, né? Que o vidro também irá se dilatar, e aquela dilatação que é transbordado. Tá bom, Chico? Então vamos no quadro para a primeira questão. A primeira questão é essa aqui. Ele quer, né, a dilatação aparente e foi dado o volume inicial, que é 500 centímetros cúbicos, e foi dado já a dilatação aparente. Olha aqui, 10 centímetros cúbicos que transbordou.
Então, é só substituir o 10 aqui, o que saiu do recipiente onde estava o líquido, só que o volume inicial era de 500 centímetros cúbicos. Prestando atenção sempre, né, ó, ambos estão em centímetros cúbicos. Bom, a dilatação aparente não foi dado. Então, esse vai ser a nossa incógnita. A variação de temperatura, o que aconteceu? Temperatura final 120 graus, temperatura inicial 20 graus. Fazendo um menos o outro, nós temos 100 graus Celsius. Fazendo as multiplicações aqui necessárias, a resposta vai ficar 500 vezes 100, vamos já colocar a resposta aqui rapidinho, olha aqui, 50 mil. 50 mil que multiplica, né, pelo coeficiente de dilatação aparente que não temos ainda. Vamos substituir aqui, ou melhor, vamos isolar, né, Chico? Uhum. Isolar passa para o outro lado o número, tá? Assim nós isolamos o coeficiente de dilatação. 50 mil, tá aqui. 10 divididos por 50 mil, esqueci a calculadora, hein, Chico? Outra vez, viu? Para te dar... 10 por 50 mil. Isso, 10 por 50 mil, a resposta vai ser esta aqui, ó. Você já fazendo o cálculo de divisão em forma de potência, né? Vai ficar 2 vezes 10 a menos 4, né? Número negativo aqui, porque eu tenho a maior quantidade de zeros embaixo. Essa é a resposta do coeficiente de dilatação aparente no caso do líquido. Então vamos para a questão B, né, Chico? A questão B é o seguinte, nós queremos o quê? A dilatação real do líquido. Então nós temos que foi calculado a dilatação aparente do líquido, que é 2 vezes 10 a menos 4, e mais a dilatação do vidro, né? Aquecido o vidro irá se dilatar e o líquido também. Por isso que vamos somar então agora do vidro, que é 9 vezes 10 a menos 6. Ah, Joelson. Sim, Chico? Então agora eu entendi. A dilatação aparente é o que transborda, né? Mas na verdade o líquido ele dilatou mais. Isso mesmo, né? Porque o vidro se dilatou, né? Uhum. Tá bom, Chico? Bom, vamos somar esses... Não sei se vocês lembram, mas claro que lembram, né? O Chico também lembra. Lembra como que foi colocado em evidência, Chico? Quando tem uma soma com potências, nós pegamos a potência 10 com menor expoente sempre. Uhum. E daí o que fizemos? Abrimos o parênteses e fizemos a divisão. Então aqui 10 a menos 4 divididos por esse, vai sobrar um 2zinho aqui só para nós. Uhum. Mas do outro lado, aqui eu tenho 6, eu não tenho 4, que nem desse. Então vai sobrar quantos aqui, Chico? 9 vezes 10 a menos 2. Menos 2, isso mesmo. Bom, agora fazendo os cálculos. 9 vezes 10 a menos 2. Deixa eu só colocar aqui novamente o 10 a menos 4, como não vou fazer nada com ele ainda. E para terminar, vai ficar 2 mais 9, aqui 10 a menos 2 é 100, né, Chico? Uhum. 100 embaixo. 9 divididos por 100 vai dar quanto? 0,09. Somando 0,09 com mais o 2, vamos lá, atenção, tá aqui, 2,09. 9. Na multiplicação, o expoente é negativo, menos 4, eu tenho que andar quantas casas decimais? 4. 4 casas decimais. Então, eu estou aqui no 2, vou colocar novamente aqui, só para vocês terem uma ideia. E daqui que eu vou andar 4 casas. Olha quantos zeros que vai aparecer ainda aqui, Chico. Ixi, eu acho que o espaço aqui não deu, hein? 1, 2, 3, 4. Não vai dar o espaço. Deixa eu apagar rapidinho aqui. Vamos pegar. Falta mais uma. Então, olha lá. 1, 2, 3... 4. 4 casinhas. Essa é a resposta da dilatação, o quê? Real. Real, Uhum. tá? Essa dilatação real, vocês podem deixar
nessa resposta aqui ou nessa em números decimais, tá? Vocês que escolhem. Nunca esquecendo que é em graus Celsius e é negativo daí, tá bom? E continuando a aula, então, vamos ver agora a questão de hoje vai ser sobre gases. Certo, Chico? Certo. O que vem a ser um gás, então? Vamos lá. Bom, o gás, ele é constituído de pequenas partículas. E essas partículas chamam-se de moléculas, que se movimentam desordenadamente. Bom, quando nós formos falar em gás perfeito, o que vem a ser um gás perfeito? Quando podemos desprezar as interações entre as suas moléculas, entre elas, do gás. As variáveis de estado. Então, as variáveis de estado, o que vai fazer parte do gás? Vai fazer parte a pressão, né, que é o resultado do choque das moléculas contra as paredes do recipiente, aonde se encontra o gás. Não esquecendo que a pressão, ele vem no sistema internacional em newtons por metro quadrado. Vamos ter o volume que é o volume próprio do recipiente, que contém o gás. No sistema internacional, o volume é o metro cúbico. E a temperatura absoluta. A temperatura, que vocês já viram, o que vem a ser? Mede o grau de agitação térmica das moléculas. Também no sistema internacional, agora tome cuidado com a temperatura, tá, Chico? A temperatura não vai ser mais Celsius, vai ser em Kelvin. Então, sempre que o problema der em Celsius ou em Fahrenheit, vocês devem transformar em Kelvin, tá bom? As condições normais de temperatura e pressão. Vai aparecer a sigla CNTP, condições normais de temperatura e pressão do gás. Então, essas condições vai ser o gás sobre a pressão de 1 atm. 1 atm são quantos newtons por metro quadrado, Chico? 10? 10 elevado a... Nossa, eu já acertei bastante, professor. Agora você diz o resto. Isso, 10 elevado à quinta, né, newtons por metro quadrado. E a temperatura de 0 graus Celsius, ou, que nós vamos utilizar, é 273 graus Kelvin. Ah, né? era aquela tabelinha que a gente aprendeu, né? Converter os Celsius em Kelvin. Isso mesmo, né? Então, aqui está ó, a pressão, tá, Chico? A 1 atm, que é 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado. E a temperatura é 0 graus Celsius, igual a 273 Kelvin. Bom, 1 mol de qualquer gás na CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão do gás, ocupa o volume de 22,4 litros. Então, se eu tenho 2 mols, eu vou multiplicar, no caso, se eu quero saber em litros, por 2 esse valor de 22,4, tá? A unidade é sempre 22,4 litros. Bom, com as variáveis, né, que é temperatura, volume, pressão, nós vamos utilizar na equação de Clapeyron. Bonito nome, né, Chico? Clapeyron, né? Então, vai ser utilizado uma igualdade, onde eu vou ter pressão vezes volume divididos pela temperatura. P vezes V divididos pelo T, que é igual o N vezes 0,082. Esse valor 0,082 não vai ser mudado, tá bom? Vai ser sempre o que vai variar, que são as letras aqui de acordo com o nosso probleminha. Bom, o P é a pressão do gás. O V será a nossa capacidade, né, que é o volume. E o T maiúsculo aqui dividido será a nossa temperatura que o problema irá nos fornecer. O N
é o número de mols do gás. 1 mol equivale a quantos litros mesmo, Chico? 22, uns quebradinhos lá, como é que é? 22,4 litros, tá bom? Bom, para calcular o N, que é o número de mols, nós vamos utilizar M minúsculo divididos por M maiúsculo. O que significa essas letrinhas? O N é o número de mol do gás, o M minúsculo é a massa do gás, em gramas, e o M maiúsculo vai ser a molécula grama do gás. Tá bom, Chico? O que é esse molécula grama do gás? O que é isso? A molécula é o que? É a partícula que forma o gás. Tá, mas molécula grama? Molécula grama, Chico. A molécula grama também tem um peso que forma, né, o gás, que é a partícula. Tá bom, Chico? Vamos fazer o exercício, então, usando esses itens aí. Colocamos no interior de um recipiente de 41 litros, 320 gramas de oxigênio. O mol é igual a 32 gramas. Mol de quem? Do oxigênio, Chico. Ah. Tá bom? A 127 graus Celsius. Cuidado com esse grau Celsius aí. Determine o número de mol do gás. E o item B, determine a pressão exercida pelo gás. Então, a primeira questão é o quê? É para você determinar quantos mols tem no gás. Foi dado a massa, né? Então, é essa fórmula que se vai usar, ó. N é a quantidade de mols, a massa do gás pela molécula grama do gás. O M, que é 320 gramas, divididos pela molécula grama do gás, que é de 32 gramas. Os dois já estão na mesma unidade que a grama. Se não tivesse, vocês teriam que transformar. 320 divididos por 32, o Chico já terminou essa continha que dá... Tá fácil, é 10. É 10 mols. Tá. Achamos já o primeiro item. O segundo item determina a pressão exercida pelo gás, né? Então, vamos determinar a pressão. Usando a fórmula de Clapeyron, nós temos a temperatura em Celsius. Mas no sistema internacional, você vai usar Kelvin e não Celsius. Então, fazendo já a igualdade na proporção, vocês lembram como é que faz? 100 sobre C, que é Celsius, é igual a 100 sobre K, Kelvin, menos 273. Ele deu os Celsius, então já está aqui, 127. Fazendo as multiplicações, né, em xzinho, vai ficar 100 vezes o K, olha aqui, e, que é 100K, e 100 vezes 273, que é 27.300, igual a 12.700. Fazendo a soma, 12.700 mais 27.300, estava menos, passou para o outro lado, o outro membro, muda o sinal. Mais, deu 40.000. E 40.000 divididos por 100 dá 400 graus em Kelvin. Então, 127 Celsius equivale a 400 Kelvin. E é esse valor que vamos utilizar, então, na fórmula de Clapeyron. Bom, a fórmula, vocês já viram, se não viram, se não estão lembrando, você lembra, né, Chico? É aquela que está ali, né? Isso mesmo. Então, a pressão ele não deu, né, Chico? Isso. Não deu a pressão. É o que a gente quer saber, né? Isso mesmo. O volume ele deu 41 litros. Divididos pela temperatura. Temperatura você não vai usar 127 Celsius, você vai usar o 400 Kelvin, que nós achamos ali. 400 Kelvin igual, o N é a quantidade de mols. 10, já estou substituindo, vezes 0,082. Bom, vamos fazer então as multiplicações aqui necessárias. A resposta vai ficar P vezes 41 ainda, né? Divididos por 100. 10 vezes 0,82 vai ficar 0,82. Ali é 400, Joelson. Ah, é, né? Eu coloquei 100. Então vamos pagar aqui, né? Vamos colocar, é mesmo, Chico. Obrigadão, hein? Tô ligado. É 400, isso mesmo. 0,82 vezes 400. A resposta vai ser quanto? P vezes 41. Vamos lá.
4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Vão 3. Os 2 zeros aqui. E as 2 vírgulas ficou 328. O 41 está multiplicando, passando, dividindo, acabou. 328 divididos pelo 41, que está multiplicando a pressão, você vai ter a pressão, né, imposta no gás ali. 328 divididos por 41 vai dar 8, né, Chico? Eu não sei, você ainda não me trouxe a minha calculadora, professor. Pois é, eu estou devendo, né? Mas acredito que até o final do módulo eu trago, tá? Tá. Então, é pressão 8 atm, a resposta em atm, tá? Atmosférica. Bom, vamos para o nosso intervalo e já retornaremos. Retornaremos, né, Chico? É... Retornando do nosso intervalo, vamos continuar com a nossa fórmula pequenininha e bonitinha de Clapeyron, né, Chico? Então tá, o enunciado é esse aqui. Certa massa de gás ocupa o volume de 49,2 litros sob pressão de 3 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Questão A, calcule o número de mol do gás. Questão B, calcule a massa do gás, sendo a molécula grama, o M maiúsculo, igual a 28 gramas. Então, vamos para a primeira questão, era para calcular. Vamos ver o que nós temos aqui. Primeiro, lembra lá da temperatura em graus Celsius? Vocês devem transformar os Celsius em Kelvin. Chico, você lembra daquela que nós fizemos antes do intervalo? Eu lembro, aquela o quê? Aquela transformação, Chico, de Celsius para Kelvin. Ah, tá aí, ó. Tá aí atrás de você. Ah, mas não pode olhar, mas já que olhou, né? Então, manda ver então aí, Chico. 100 sobre C igual a 100 sobre K menos 273. Isso. Sempre vocês devem utilizar essa proporção aqui, de Celsius para Kelvin. Bom, o problema deu, né? Em graus Celsius, 27 graus. Então, foi substituído aqui o 27 e fazendo aquela multiplicação, né? Em xzinho aqui, em diagonal, vai ficar 100 vezes o K e o 100 vezes o 273 negativo. O número é 27.300. Igual 27 vezes 100 dá 2.700. O número está negativo, passando para o outro lado, muda o sinal. Por isso que ficou positivo 27.300 mais 2.700, 30.000. Divididos por 100, que está multiplicando o K, a resposta em Kelvin, 300 graus. Vamos utilizar esse número, então, no cálculo na fórmula de Clapeyron. Então, vamos pegar aqui e substituir os valores que o problema forneceu. Bom, primeiro, a fórmula é a pressão. A pressão foi dada 3 atm. Então, já vou substituir aqui, ó. Pressão 3 atm vezes o volume. O volume é de 49,2 litros, né? Divididos pela nossa temperatura, não em Celsius, mas em Kelvin, que é 300, que já foi calculado, igual a quantidade de mols, que é o que queremos, né? Sempre o N será multiplicado por 0,082. Esse número não irá mudar. Bom, vamos fazer as multiplicações aqui. 3 vezes 49,2, 3 vezes 2, 6, 9 vezes 3, 27, vão 2, 3, 4, 12, 14. 147,6 divididos por 300, igual, o N aqui ainda não sabemos quanto é que é, só sabemos que deve ser multiplicado por 0,082. Fazendo a multiplicação, esse vezes 300, 0,082 vezes 300, vamos passar para cá e vamos fazer a multiplicação agora. 3 vezes 2, 6, certo? 3 vezes 2, 6.
3 vezes 8, 24, vão 2. E 3 vezes 0, 0. E 2 que foi 246. Vou colocar os dois zeros aqui, né? E vamos S em N, né? Olha o N aqui bonitinho junto. Quantas casas decimais? 3 casas decimais, a resposta vai ficar aqui, 24,600. N igual a 147,6. E agora vem a quantidade final. Até que enfim, né? Vamos lá, 147,6 divididos pelo número que está com a letra. Sempre você irá dividir pelo número que está com a letra. Não vou colocar os zeros aqui que não há necessidade. 147,6 divididos por 24. Ah, professor, mas sempre não há necessidade? Né? Sempre não há necessidade. Depois que tem um número diferente de zero aqui, ó, e aparece um monte de zeros, pode ser até 1, né, Chico? Você pode cortar fora, né? Uhum. Então, tá, é assim que você faz? Ou usa os zeros? Eu não sei, eu estou aqui só indo atrás de você, professor. Faz a conta aí. Então tá bom. 147,6 divididos por 24,6, a resposta vai ser 6. 6, N, o que é? O número de? Número de mols. Mols. Então, a resposta final é esse aqui do primeiro item. Do segundo item, ele está pedindo, ele deu a molécula grama do gás e ele está pedindo a massa do gás, né? Então, o M não aparece na fórmula de Clapeyron. Aonde que aparece? No outro cálculo ali bonitinho, que é esse aqui, ó. Olha o cálculo aqui, ó. N igual a massa dividido pela molécula grama do gás. Então, vamos substituir os valores. Agora eu vou apagar isso aqui. Não, vou fazer aqui. Aqui dá, né, Chico? Uhum. Então, vamos lá. A massa foi dado? Não foi, né? Ih, Chico, não foi dado a massa? Foi dado o N ali, professor. É, isso mesmo. Deixa eu apagar aqui, que o N já foi dado. O N nós calculamos que é 6 igual. O M não foi dado. O que foi dado foi o Mzão aqui, né, Chico? Uhum. Que é a molécula grama, que é 28. Fazendo as multiplicações aqui em xzinho, a resposta final será então 6 vezes 28, 168 gramas. Vamos para a transformação gasosa, então? Como que acontece essa transformação gasosa? Bom, a pressão ela pode ser constante, o volume pode ser constante, ou a temperatura pode ser constante. Vai ter um nome especial, tá? Vocês devem falar bastante aí se vocês querem lembrar o nome. É bonito o nome, tá, Chico? A primeira transformação é a transformação isocórica. E quando que nós chamamos de isocórica? Quando o volume permanece constante. O gás, né? Estamos falando do gás. Se o volume é constante, significa que o volume 1 é igual ao volume 2. O início e o fim do volume é o mesmo. Se for o mesmo, então a proporção vai ficar P1 sobre T1, P2 sobre T2. Joelson, então o volume fica constante. Isso, o volume fica constante quando vocês, podendo variar a pressão e a temperatura, o volume não muda. Daí a transformação isocórica. E na transformação isobárica, a pressão permanece constante. Se a pressão permanece constante, o P1 é igual a P2. Então, o P1 é igual a P2, vai desaparecer os P's. Desaparecendo os P's, vai ficar só o volume pela temperatura de ambos, o início e o final. Fica essa igualdade aqui, V1 sobre T1 igual V2 sobre T2. E na transformação isotérmica, a temperatura permanece constante. O que varia é o volume e a pressão. Quando varia, então, o volume e a pressão, a temperatura fica igual. Ficando igual, a temperatura vai desaparecer nos dois membros e vai ficar, então, a fórmula pressão 1 vezes volume 1 igual pressão 2 vezes volume 2. Tá bom? Tudo bem, Joelson, mas como é que isso é na prática, assim? Varia volume, pressão, essas coisas? Então, vamos fazer um exercício aqui na prática. Então, o exercício é esse aqui, ó. Uma massa de ar ocupava um volume de 1 litro. Quando a sua temperatura e sua pressão eram, respectivamente, iguais a 20 graus Celsius e 1 atmosfera. Ela foi comprimida isotermicamente até passar a ocupar um volume de apenas 0,5 litros. Qual a temperatura da massa de ar
no final do processo, o volume inicial é de 1 litro, a pressão inicial é de 1 atm, o volume final é de 0,5 litros, diminuiu, né? E a temperatura inicial, como está em Celsius, então a transformação, transformando, dá 293 Kelvin. Como o problema diz que está numa transformação isotérmica, a temperatura não vai variar, vai permanecer a mesma no início e no final. T1 igual a T2. Então, a temperatura inicial é de 20 graus Celsius, a final será a mesma, de 20 graus Celsius, que corresponde a 293 Kelvin. Essa é a questão A. Na questão B, qual é a pressão da massa de ar no final do processo? Ele quer a pressão agora. Substituindo, então, na fórmula, como é isotérmica, o T1 e o T2, que são as temperaturas, sumiram, porque são iguais. Então, a pressão é P1 de 1 atm, apresenta aqui, vezes o volume 1, que é de 1 litro, igual ao P2, que ele não deu, a pressão final, vezes o que aconteceu com o volume depois? 0,5 litro. Fazendo as multiplicações e passando que está multiplicando, dividindo, a resposta deu 2 atm na pressão final. Então, o inicial era 1 atm, na pressão final, com 2 atms. Vamos fazer mais um exercício agora no quadro? Vamos para o enunciado. Um gás perfeito, a pressão de 10 atm, ocupa um volume de 4 litros. Ele sofre uma transformação isotérmica e o seu volume atinge 10 litros. Determine a nova pressão do gás. Vamos lá, vamos determinar então, Chico, no quadro. Joelson, sim, Chico. o T1 é igual ao T2, não é isso? Isso, novamente, porque o problema deu que é isotérmica. Isotérmica. Se T1 é igual a T2, nós vamos utilizar, então, vamos ver aquela igualdade, a pressão, se a temperatura não muda, a pressão e o volume que varia. P1 vezes V1, que é o início, igual P2 vezes V2. A pressão inicial não foi dado? Foi, está aqui, ó, 10 atm, está no problema. E V1 é de 4 litros, né? O volume de 4 litros, a pressão 2 é que não foi dado no final, o que vai acontecer com o gás? E o volume 2 foi dado, passou de 4 litros para 10 litros. Fazendo as multiplicações aqui, a resposta será, vamos lá, que número que eu vou passar aqui embaixo? 10. 40 divididos por 10. Essa eu não vou perguntar para o Chico, porque essa eu sei. Tá bom, Chico? Vai lá, professor, quero ver. Então, dá 4. Pressão é 4 atm. Acertou. Vamos para a nossa dica de estudo, então, Chico? Vamos embora. Vamos lá. A dica de estudo é esta aqui. Colocam-se 160 gramas de oxigênio, sabendo que a molécula grama é igual a 32 gramas, num recipiente de capacidade igual a 5 litros, a 127 graus Celsius. A. Considerando o oxigênio como um gás perfeito, determine o número de mols do gás. Item B. Determine a pressão exercida por ele. E pronto, né, Chico? Chega. Então tá bom. Bom, por hoje é isso aí, tá? Nós estudamos hoje os gases. Então, até a próxima. Espero por vocês. Tudo bem, hein, Chico? Tudo certo. Certinho? Tudo certo, professor. Então tá bom. Um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima aula. Na aula de hoje sobre gases, vimos o que é um gás perfeito. Gás perfeito é o quê? É quando nós desprezamos as interações dentro das moléculas do gás. Estudamos as suas variáveis. As variáveis do gás são pressão, temperatura e volume. A pressão é aquele choque térmico entre as moléculas do gás
e o recipiente. A temperatura é a média da agitação das moléculas que formam o gás. E o volume é o próprio recipiente. Vimos também quando ocorre uma transformação gasosa. Na transformação gasosa, temos a isocórica, isobárica e isotérmica. Na isocórica, o volume é constante. Na isobárica, a pressão é constante. E na isotérmica, a temperatura é constante. Até a próxima aula!